Oi, meus amigos, sejam bem-vindos ao iLife. Eu sou o Lucas Simon. Hoje vamos conversar com Naisla Figueiredo. Isso mesmo. Vamos falar sobre convenção, casamento, sobre profissão, filhos e muito mais. Mas antes disso, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, avalie o programa e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Tá bom? Naisla, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, pastor, por me convidar, por estar aqui no iLife, né? E eu me chamo Naisla Figueiredo, participo da Igreja Adventista da Vila União, da Central da Vila União. E ali eu faço parte do Ministério do Adolescente, como também do Desbravadores. Ok. Naisla, como foi a sua convenção? Como você conheceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia na sua vida? Conte para nós aí. É engraçado, porque a minha história com a Igreja Adventista não teve quem me fosse dar um estudo, levar um livro, eu não tive nada disso. Eu ficava em casa, meu marido era militar do Exército, e eu ficava em casa e eu comecei a ver alguns programas religiosos, né, de alguns pastores. E aí eu comecei também a ler a Bíblia. Todos os dias eu lia a Bíblia ali, né? E eu comecei a ler o Antigo Testamento, lendo, né? E a questão do sábado, ela ficou ali me tocando. Eu falei, nossa, mas por que fala tanto de sábado aqui na Bíblia? E nenhum pastor, que eu assistia muito na época, Soares, né? E nenhum pastor falava sobre isso, e aquilo ali ficou assim, por quê, né? E toda coisa que eu li ali no Antigo Testamento tinha a questão do mandamento, era a questão do sábado. Eu falei, gente, mas por quê? Só que eu não sabia que existia a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Até então, eu peguei e fui pesquisar, falei, nossa, então eu acho que pra mim guardar o sábado, eu vou ter que ir pro judaísmo, então, né? Porque era a única coisa que eu via. Eu tinha ideia na época que guardava o sábado. E aquilo ali martelava na minha mente. Da mesma forma que eu ia lendo a Bíblia, não foi só em relação ao sábado, mas em questões da minha vida com a minha mãe, que eu devia ter pedido perdão para ela. Então, assim, eu via que Deus foi trabalhando comigo através daquela Bíblia antiga ali, entendeu? Que as coisas que eu tinha que chegar na minha mãe e pedir perdão para ela. E em relação ao sábado, então foi assim, até interessante, porque na minha vida eu não tive quem, porque geralmente a gente tem alguém que levou uma mensagem, alguém que falou de Deus pra gente, e comigo não foi assim, só foi eu e Deus, o Espírito Santo de Deus ali naquela casa sozinha, grávida da minha primeira filha, né, da Sofia. E aí eu fui pedir perdão pra minha mãe das coisas que eu precisava pedir perdão através da leitura da Bíblia. E a questão do sábado eu fui pesquisar, falei, gente, como é que eu vou fazer pra me guardar o sábado? Aí fui pesquisando, descobri que daquele site que tem Encontra uma Igreja, né, aí que falou sobre essa questão do sábado. Eu falei, gente, só que na mesma época eu também ia mudar de cidade, que é para uma cidade chamada Confesa, aqui no Mato Grosso. Aí eu cheguei lá, eu falei, eu chegando lá, vou procurar uma igreja dessa, que eu até pesquisei, depois aí eu já sabia que existia Adventista, pesquisei os locais nesse site, encontrei uma igreja, pesquisei, encontrei aqui na Barra, mas como eu estava indo embora, eu falei, eu vou pesquisar lá, e pesquisei e fiquei com o endereço. Meu marido até passou, né, quando a gente chegou lá, ele passou com a gente nesse local, né, que fica essa igreja. E aí eu fazia parte da Igreja Assembleia de Deus Madureira, junto com a minha mãe, já tinha muito tempo, meu marido ia comigo também, né? E eu ficava assim meio relutante de começar a ir para a igreja. Eu falei, Senhor, será que é o certo que eu tô fazendo? Mudando, porque era uma mudança muito... E aí eu peguei e fui na Assembleia de Deus e falei, era um dia de sábado, e o pastor lá falou, né, o pastor da Assembleia de Deus falou, né, nossa, que tem gente aí que fica procurando igreja onde servem Ellen White. E eu falei, vixe Maria, comigo, eu já tinha escuta. Eu falei, pastor, tá falando comigo logo agora que eu quero ir lá visitar a igreja. E eu já pensava que era coisa, porque foi desenhado pra mim que era coisa do mal mesmo, né? Só que o Espírito Santo de Deus me incomodava demais. Você tem que ir lá, né, gente? Você tem que ir lá. Foi quando eu falei, vou lá. Né? E fui tremendo de medo, parecendo que eu ia entrar assim num lugar bem ruim, né? Aí eu cheguei lá, fui muito bem recebida. E desde esse primeiro dia eu nunca mais saí. Acho que foi em 2012, né, gente? Em 2012. Pode também. Meu marido tá aqui.
Então, ok, você conheceu o Evangelho, né? Buscando sozinho aí, a questão da busca da palavra, né? E aí você conheceu o Evangelho, se converteu à igreja adventista, né? Sim, você estava falando do James, né? Tá? Então você conheceu o James aonde? Esse é o seu marido que está aqui, pessoal do lado aqui. Depois a gente mostra o rostinho dele aí. Mas você conheceu ele aonde? Como foi o casamento? E aí, qual foi a sua história? Qual é a sua história do namoro aí, da paixão? O Jameson, o meu marido, a gente é casado há 18 anos. A gente já tem 2 filhas, a Sofia e a Sara. A Sofia de 15 e a Sara de 13, né, que vai fazer agora. Então, a história do James é muito engraçada, porque, tipo assim, as coisas na minha vida, Deus sempre me mostrou, assim, por incrível que pareça, eu não sei porquê, que Deus não me mostra em sonho, me mostra, não sei o motivo, né? E o Jameson, em 2002, quando o Jameson entrou no exército? 2003, o Jameson, a gente morava, minha mãe tinha uma casa no fundo da Vila Militar, onde o James tirava serviço ali no exército, né? E minha mãe tinha um mercadinho ali, onde às vezes os soldados iam lá e compravam bolacha, essas coisas. E o James um dia foi lá comprar bolacha e eu tava lá. Bolacha, porque eles ficam de plantão lá há muito tempo, né? E nem podia, né? Ficar atravessando pra poder ir lá. E aí eu peguei, ele chegou e ele olhou, eu olhei pra ele, no que eu olhei pra ele, que ele pediu uma bolacha, eu achei bem incrível. Que eu olhei pra ele, eu senti uma voz falando pra mim, assim, não naquela hora. Eu achei ele bonito, primeiramente, eu achei ele bonito e tudo mais, só que eu tentei ler o nome dele, só a única coisa que eu consegui ver era a letra J, né? Ele comprou a bolacha e ele saiu. Como eu achei ele muito bonito, na época, né? Ué, na época? Não, ainda é bonito. Eu peguei e fui no banheiro pra me ver como é que eu tava no espelho, como é que eu tava, né? E chegou lá, quando eu olhei pro espelho, que eu fui ver como é que eu tava, ele, assim, uma voz assim falou pra mim que eu ia casar com ele, que eu ia ter algo sério com ele, né? E eu falei, eu até respondi a Então voz. você sentiu que Deus falou com você, ok? E eu até respondi a voz, falei, não, às vezes eu vou dar uns beijinhos nele, mas assim, porque eu tinha o quê? 15 anos, 16 anos na época, como que eu imaginava ter um relacionamento sério naquela idade, né? E aí eu peguei e tudo bem, passou. De 2003, né, eu fui ver ele novamente, eu sempre lembrava disso porque foi algo que me marcou, né, e ele, meu marido, pra quem não sabe, que não vai tá vendo aqui, ele tem traços japoneses, ele é filho de japonês, assim, então aquilo ali me marcou, são traços que marcam, então sempre ficava na minha mente. Quando foi, e eu sempre fui embora do Goiás, fui morar no Ceará, numa cidade chamada Tianguá. Voltei pro Goiás novamente, isso já depois de eu ter visto ele, daquela voz ter falado pra mim, né? E eu conversando com uma amiga minha, porque era algo que eu sempre lembrava, que ela falou, não, eu tô trabalhando lá numa Vila Militar. Eu peguei e comentei, né, com ela, falei, nossa, lá tem um japonês lá, que trabalha lá. Ela falou, olha, eu vou ver. Ela disse assim que tinha uns 3 japoneses lá, que o patrão dela falou pra ela. Eu falei, não, mas esse começa com a letra J, porque a letra J só tinha um Jameson mesmo. Falei, deve ser esse daí. Eu não consegue o telefone dele pra mim. E aí, ela falou, não, então tá bom, vou tentar. E aí ele pegou depois eu conversando, no mesmo final de semana, conversando com a minha prima, eu contei pra ela também da história, falei, não, mas esse rapaz, ele mora na rua de casa, né? E aí foi onde a gente trocando o telefone, eu que dei a iniciativa, que liguei, né? Eu dei a iniciativa pra tudo. Aí a gente começou aí o namoro. Em que ano foi o namoro? 2005. 2005. A gente foi tudo muito rápido. A gente começou a namorar rápido, a gente não fez a forma correta, que é casar primeiro, né? A gente foi logo, se juntou, e aí tivemos filhos, tudo muito rápido. Tudo, né? Rápido. E depois que eu fui casar mesmo para poder me preparar para o batismo, né? Porque eu falava assim, o amor por Deus, eu casei com meu esposo assim, por amar a Deus mesmo, porque esse foi o motivo, né? Obviamente que... E me perguntam, eu casei nova, eu engravidei com 19 anos, então assim, eu tenho
34 anos, já tenho 18 anos de casada, então assim, foi tudo muito rápido. Eu tava bem nova. E se eu voltasse atrás, até falo pra ele, se eu voltasse atrás, eu casaria com ele, era mais cedo, né? Era bem mais rápido, tinha tido filho mais rápido, porque não me arrependi, porque muitas vezes a gente acontece assim, das pessoas falarem, né? Nossa, eu me arrependi por ter casado cedo, não sei o que, não. Se eu voltasse no tempo e conhecesse tudo agora, eu casaria no momento que não vamos casar logo, que eu sei que vai dar, entendeu? Que vai dar tudo certo. Então, assim, 2005 você conheceu ele e noivou e casou no mesmo ano ou não? Não, aí já foi em 2006. 2006. Em 2006 a gente já morava junto já, né? A gente já começou a morar junto em 2006. 2005. A gente teve um relacionamento muito rápido, muito assim, né? Ele foi lá em casa pedir minha mãe pra gente não levar, acho que em 2005 ainda. 2005, né? Em 2005 ele foi lá. No final de 2005 ele foi lá em casa, pediu pra minha mãe eu em casamento. Porque ele foi pro Haiti servir o exército lá no Haiti, né? Na missão de paz, aí ele foi já deixando eu noiva. Já pôs a aliança. Então não tem problema. Não tem problema. Ok. Então, conheceu o Evangelho depois que casou, né? Estava junto com o James e se converteu ali. Teve a pequena, a Sofia, e depois ele já foi para o Haiti, é isso? Não, foi para o Haiti antes, no noivado, não é isso? No noivado, eu tive filho com ele já depois que ele chegou. Ele chegou. Ok, então tá bom. E sua profissão, amiga? Você trabalha com o quê? Estudou? Está fazendo alguma coisa? Qual a sua área que você está? A minha área no momento que eu estou estudando muito, e desde, eu acho que tem 18, não, 15 anos que eu estudo nessa área, é de educar filhos. Educar filhos. Eu tenho já, estou quase mestrado já. Mestrado. Educar filho. São duas, né? Duas. Ser o termômetro da minha própria casa, assim, da minha casa, porque eu vejo que lá em casa eu sou o termômetro. Se eu não tô bem, a casa toda desanda, entendeu? Eu vejo que se eu tenho algum problema de saúde, assim, eu vejo que tudo desregula ali. Uhum. Então, às vezes, eu tenho 15 anos que a minha profissão está sendo educar filhos, né? E isso me levou à questão de aprender a saber lidar com os adolescentes hoje, com os jovens que a gente trabalha. Então a gente consegue levar isso para lá, né? Temos falhas, temos erros. Eu falo que eu vim de uma geração, então tem muitas mães assim, que eu sou da geração que as mães entregam o celular para os filhos ali, né? E só que eu consegui criar minhas filhas, eu falo isso com tanto assim feliz por isso, que eu consegui criar a Sofia e a Sara sem triscar no celular até a pandemia, né? Elas tinham um tabletzinho que minha sogra deu, né? Porém elas não tinham aquele acesso, não tinham aquele interesse tão grande assim. Então até a pandemia minhas filhas não tinham esse acesso à internet, assim, em questão de internet, né? Aí veio a pandemia já era necessário devido à escola. Então assim, eu tenho me formado, tenho trabalhado todos os dias, todo dia é uma aprendizagem, todo dia eu me ensino com elas, a gente desenvolve coisas juntos, como você sabe, como o senhor sabe ali, a gente tem um quebra-cabeça, que é uma coisa legal que a gente montou em casa, para trazer a questão de vida familiar ali juntos, porque às vezes é difícil a gente estar todo mundo junto em casa. Meu marido ele chega para almoçar logo, ele tem que ir para o almoço, é o mesmo horário que a Sofia, ela vai para a escola. Então, assim, o quebra-cabeça, a gente acabou desenvolvendo ele para trazer essa interatividade ali entre nós, ali. Até deixei ela em casa montando quebra-cabeça, mas a outra irmã dela. Porque eu vi que através do quebra-cabeça a gente senta numa mesa como essa, começamos a montar e começamos a conversar. Que bom. Como é que foi seu dia e tudo mais. No fundinho a gente deixa uma música, a Rádio Novo Tempo, por exemplo, ligada, então eu vejo que elas ficam conectadas àquilo ali, perguntam sobre aquilo que às vezes está passando, entendeu? E tem sido uma benção. E o quebra-cabeça, por exemplo, que entrou na educação das minhas filhas, eu falo assim que foi, minha e das minhas filhas, foi
mandado assim por Deus, porque eu tava numa fase muito ruim, que eu tenho um problema de ansiedade, tomo medicação pra isso na época. E eu tava sofrendo muito com isso, muito mesmo. Porque eu falava, Senhor, o que eu faço? Porque só a medicação não tava me resolvendo, sabe? E eu falei, meu Deus, o que eu faço? Me ajuda, coloca alguma coisa assim que eu possa fazer, né? Alguma coisa assim. E eu falando com o Senhor. E um dia minha tia, né, chegou e falou, Naisla, eu tenho um quebra-cabeça lá em casa de 1000 peças que eu vou estar te dando ele para as meninas montarem ele. Ah, você quer? Eu falei, não, eu quero. Aí eu levei aquele quebra-cabeça lá para casa. E aquele quebra-cabeça eu comecei a montar com as minhas filhas e foi tudo se encaixando no meu cérebro. As coisas foi se encaixando, eu comecei a pensar melhor, né? É como se eu falo assim, quando eu quero resolver algum problema, eu vou lá montar e eu consigo achar a solução. Que bom. Né? E aí você começa você tá ali montando, mas tá conversando com Deus, né? Então assim, aí eu consegui trazer isso para as filhas. E hoje meu marido começou a fazer também. Não fazia, agora ele tá também, né? E a gente moldura. É tipo terapia, né? A gente moldura, a gente põe na parede, né? Então assim, são muito bonitos mesmo. Depois você manda foto pra gente colocar e o pessoal dar uma olhadinha aí. A gente tá montando agora um Van Gogh. Olha, rapaz, que bom. Bênção. Tá bom. Então, antes da outra pergunta, quero passar para vocês que estão assistindo, ó. Temos esse livro da nossa igreja, né, da nossa escritora norte-americana Ellen White, O Grande Conflito, tá bom? A igreja está passando para vocês e é de graça, tá bom? Procure a Igreja Adventista e receba o seu livro, ok? Um abraço, vamos lá, pra frente aí. Naisla, então vamos falar sobre filhos, então? Tem 2 filhas, né? A idade delas, vai falar para nós, e elas estudam, qual o sonho delas, vão pensar em fazer alguma coisa, qual é mais danada, mais esperta, conta para nós aí. A Sofia e a Sara, a Sofia estuda no Madre Marta, a Sara no Jardim Araguaia. Elas estudam em escola diferente, períodos diferentes, e são totalmente diferentes uma da outra, por mais que sejam parecidas, né? Assim, elas são totalmente diferentes uma da outra. Uma é mais sanguínea, a outra é mais calma, uma puxou mais o pai, a outra mais a mãe, né? Mas assim, a gente se dá muito bem, né? Elas são meninas assim, queridas, assim, e eu oro ao Senhor para conseguir devolvê-las ao Senhor, né? São desbravadoras as duas. Amém. Esse ano é o último ano da Sofia como desbravadora, né? Sofia tem 15. É o último ano dela. Sofia quer fazer 16 esse ano. Ela faz 15, porém. Faz 15. Tá. Aí. Tá, entendi. Ela gosta muito de ler, né? Ela tem coleções de livros, ela é apaixonada por leitura. Que bom. A Sara é aquela que vai um pouco influenciada pela irmã. Então, tudo que a irmã gosta, ela tenta gostar também, né? Hoje mesmo eu fui buscar ela na escola, que quando eu busco elas na escola a gente já vem conversando, né, como é que foi e tudo mais, e ela falou, mãe, eu vou te falar uma coisa, mas não é pra contar pra ninguém, porque ela sabe que às vezes eu pego e falo, né, e ela não gosta. Eu quero fazer taekwondo, né, mas pode? Eu falei, porque ela já tentou fazer taekwondo algumas vezes por conta do pai. O pai é faixa preta de taekwondo, tem várias. Tem. Como é que fala? Diploma lá de primeiro lugar, e aí elas ficam. Eu falei, Sofia, se você quiser, porque a gente já tentou, elas começam e param, principalmente a menor. Eu não vou falar nada, se você quiser, simplesmente você tem que chegar no seu pai e falar pra ele, né? Eu falei, então tá bom. E vou deixar pra lá, porque eu vi que ela também tá, né? Vai ter que ela de repente chegou em mim e falou isso daí. Então, assim, a gente incentiva as coisas dela. A Sara, ela já é mais duvidosa no que estudar. Eu vejo que ela quer muito agradar eu e o James. É mais preocupada, sabe? Tá nas coisas, né? Até no combustível do carro ela é preocupada. A Sara, ela sofreu, que é a mais nova, ela sofreu muito problema de saúde no início da vida dela, né? E foi? Ela foi diagnosticada com hipótese diagnóstica de doença de Crohn. Então, assim, a gente teve um gasto muito grande. A igreja, na época, nos ajudou
A gente levamos ela para São Paulo. Mas graças a Deus ela foi melhorando. Hoje ela tem síndrome de Tourette, né? O que é isso? A síndrome de Tourette, elas são tics, né? Tics nervosos que a criança dá. Tem alguns casos que tem que eles soltam aqueles palavrões, né? Não sei se você já chegou a ver, eles soltam às vezes alguns palavrões, assim, mas não é o caso dela. Sem ver. Do nada solta, sim. Fala. Ela fala uma palavra feia que você pensa, nossa, a menina tá possuída. Entendi. Mas ela não tem isso aí, ela tem somente os tics. Só que hoje, graças a Deus, a médica na época falou que ela, se fosse para ela ser curada da Tourette, seria na adolescência. Né? Então hoje a gente vê uma melhora muito grande em vista do que ela já foi. Porém, ainda tem, né? São momentos quando ela fica muito ansiosa, né? Assim, se ela assistir algo que ela realmente gosta muito, ela vai ter crise da Tourette, né? E a questão do quebra-cabeça ajuda muito. Ajuda muito. Eu acho que ainda tem filmagens dela com crise de Tourette quando ela às vezes sentava para tomar café da manhã, alguma coisa assim, ela levantava da cadeira, né? E dava aquele pulo não sei quantas vezes, né? E aí tomou a medicação, né? Que foi passada para ela e aí hoje ela tá sentindo, tem as crises, mas são bem menos em vista do que já foi. E a gente teve muito apoio da escola, né? Muito apoio da escola. A escola que foi a escola Marcúcia aqui em Barra do Garças apoiou demais. Ali são regidos por freiras, né? E eles ajudaram muito ela, muito na época, né? A Sofia não, a Sofia ela já teve na questão de uma vida mais saudável, mais preocupada com a irmã. Com a irmã. Ok. Mas assim, a que fala mais, né? Quem é que fala mais, que é mais animadinha? A Sara, ela fala bem mais. Assim, as duas é calada, né, gente? Mas elas são muito discretas, minhas filhas, assim. Eu acho que as duas eu converso mais, ninguém puxou eu, sabe? Mas, assim, as duas puxou o pai. Só que ainda fala, mas um pouquinho menos vergonhosa, é a mais nova. A mais velha, Sofia, não é fácil lidar. É muito difícil, porque ela é muito velha para a idade dela, eu falo. Ela é muito sistemática. Ela é muito sistemática. Tem coisas assim que ela fala, eu falo, gente do céu, é incrível. Então, é um pouco difícil para lidar com elas. Deus tem que dar uma sabedoria. Por isso que eu falo para vocês, mães que estão escutando, que estão assistindo, né? A importância da gente estar no lar, né? Eu tenho muitas amigas que deixaram de ter uma vida assim, profissional para educar os filhos, né? E tenho amigas também que optaram pela vida profissional, nada a ver, porque nada a julgar isso aí, porque cada um sabe a situação, né? Então, assim, às vezes tem situações que a gente tem que sair de casa para ajudar o marido da gente, entendeu? Só que, assim, o meu marido, ele me dá muito apoio até onde a gente vê conseguir. Ele prefere que eu eduque as minhas filhas, que bom, entendeu? Do que deixar elas ali sozinhas. Então, assim, a gente conversa, a gente troca mensagem com as outras amigas minhas que também optaram por educar seus filhos, e não é fácil. E a gente imagina se a gente não estiver próximo deles, perto deles, porque a gente tem que estar corrigindo eles o tempo todo, corrigindo quanto tempo eles estão no celular. Que nem eu falei pra você, a gente é o termômetro da nossa casa. A gente tem que ficar ali toda hora corrigindo os nossos filhos, entendeu? O que ele está fazendo, né? Fez o culto familiar, a leitura do ano bíblico, entendeu? Não tem como aquele negócio, às vezes, a gente chegar em casa cansado e aí, né? Só que assim, eu louvo e agradeço ao Senhor pela oportunidade que Deus dá, desse momento, eu poder estar junto delas educando. Porque isso não é para todo mundo que consegue. Às vezes umas até querem, né? Mas não conseguem porque o financeiro não deixa. E outras não querem mesmo também, né? Né? Você já não quer, mas é muito bom. É gratificante. Esse prêmio, esse salário que às vezes a gente recebe por trabalhar fora, eu não vou receber aqui. É algo que somente o Senhor Jesus pode nos entregar no dia da sua volta. E eu quero poder chegar adiante e falar, Senhor, meu trabalho foi feito.
errado, errei algumas coisas, sim. Mas pelo menos eu falava assim, eu tentei fazer um pouquinho do jeito que você ensinou, né? Então, a gente vai indo. Que bom. Na questão de você também, da vida minha em casa, que nem eu falei que eu sou... Chegando ao mestrado, né? Quase mestrado de mãe, de dona de casa, cuidar do esposo. Eu também tive meu pai. Meu pai, ele morou com a gente poucos dias. Ele sofreu um AVC muito cedo. Ele faleceu com 53 anos, acho que em torno de 2, 3 meses depois que ele teve o AVC, né? E Deus me deu a oportunidade também. Eu queria até aproveitar para contar um pouquinho da história dele. Sim. E Deus me deu a oportunidade muito grande de cuidar dele no final da vida dele. O meu pai, ele foi um homem muito ruim. E eu quero muito mal, assim, sabe, assim, com a minha mãe. Eu cresci num lar, assim, onde que existia muita briga, xingamento, entendeu? Quando tinha briga, você olhava no muro, os vizinhos estavam tudo olhando. E eu tive uma mãe que, apesar de não ser criada dentro da igreja, né, ela não tinha aquela visão, assim, né, ela na época era católica. Desde que eu entendo por gente, quer dizer, então desde que ali que minha mãe me ensinou, ela devolve o dízimo. Amém, né? que bom. Mesmo vivendo ali naquela questão ali que ela estava vivendo, né? E a minha mãe, meu pai ali batia na minha mãe, e eu via aquilo ali tudo, eu falei, meu Deus. E eu tinha 9 anos de idade quando os dois separou. É filha única? Filha única. Okay. E aí, no caso, eu sofri muito porque eu amava muito meu pai, né? Então, assim, e eu via que meu pai me amava muito. E meu pai, ele não tinha aquele estudo na época assim, mas ele acho que tinha problema de TDAH, ele era muito ansioso. E minha mãe, no que ela me ensinava, ela falava, filha, o seu pai, ele foi um péssimo marido pra mim, mas um bom pai pra você. Então nunca deixe de amar. Então assim, eu via meu pai bater na minha mãe, mas eu não conseguia sentir raiva dele depois, porque minha mãe falava, não, ele não foi, ele é ruim pra mim, mas pra você ele é bom. Minha mãe não deixava eu nutrir ódio por ele, né? E os dois separou, né? E ele teve só ela ali como mulher, assim, no papel, né? E chegou o dia daquele, infelizmente, ele sofreu um AVC, ele já estava com uma esposa, essa esposa junta, né, assim, é mais nova que eu, né, é mais nova que eu, né, e a filha, ele nem chegou a conhecer a menininha que ia nascer, né, que é a filha dele, que é a filha dele, a Alice, ele morreu, ela estava grávida já. Então, assim, o meu pai, eu fiquei assim tão encabulada com as coisas, como Deus ama o pecador. Porque eu vi o tanto que meu pai foi ruim. Eu tinha medo do Jameson, do meu marido, ver as coisas ruins do meu pai e às vezes não querer ir lá, entendeu? Porque meu pai, infelizmente, era um homem que usava de mentira, né? Então, assim, eu tinha medo do Jameson do meu marido ver isso nele, né? Só que graças a Deus, meu marido nunca falou nada e, né, até gostava, nunca questionou o meu pai, né? E ele acabou que ocorreu assim dele sofrer esse AVC. E eu acabei vendo no AVC do meu pai, que até no dia que ele sofreu AVC, eu conversei com o meu marido, eu falei, James, eu nunca me esqueço isso, nunca sai da minha mente. Meu pai sofreu um AVC, ele estava morando em Goiânia, né? Ele tá lá no Hugo, aí para fazer um raio-x. Aí meu marido pegou e falou, não, vai ficar tudo bem, não precisa se preocupar. Só que não ficou tudo bem. Então aquilo ali ficou na minha mente, sabe? Meu marido me falou que ia ficar tudo bem, mas não ficou. Eu tive aquele pensamento, né? Não foi da forma que ele disse, né? Só que depois eu pude entender que da forma que meu marido falou que ia ficar tudo bem, ficou tudo bem. Porque a morte, entendeu? Ela não é um fim. Eu não consigo ver, hoje mesmo estava lembrando do meu pai, eu não consigo ver a questão, nunca mais eu vou vê-lo, né? Amém. Então, assim, daqui a pouco, eu não consigo, a gente vai ver ele. Então, quando meu pai sofreu esse AVC, a gente começou a ver a mão de Deus.
em cada detalhe, pastor, na vida de um pecador mentiroso, que batia em mulher, agressivo, entendeu? Cuidou do meu pai assim, que eu fiquei, gente, como é que pode? Colocou ele no melhor hospital de Goiânia, que é o GOL, né? Ali, cirurgia no exato momento que precisava, né? Tudo bem, ele ficou em estado que a gente só comunicava com ele através, ele apertava a mão da gente, só que aquilo ali, a gente viu os detalhes, a bênção, e como que um ambiente desse, que nem ali no GOL, meu pai daquela forma, eu consegui ver a mão de Deus. Por isso que fala que a gente às vezes na doença ou na morte, assim, você consegue ver a ação de Deus. Eu fiquei quase 30 dias, praticamente 30 dias no GOL com meu pai, né, dormindo numa cadeira, numa poltrona, e até a médica falava, olha, você tem que revezar com alguém, porque senão a próxima que vai estar aqui é você. Misericórdia. E eu falei, não, eu vou sair daqui só se for com meu pai. E realmente eu saí de lá com meu pai. A esposa nova dele não pôde estar junto. Não, ela desistiu dele, entre aspas, assim, ela falou, porque era para ela vir embora com a gente quando ela teve alta, ela falou, Naisla, eu resolvi não ir. Tipo assim, ela abandonou o barco ali, entendeu? Okay. Só que meu pai, conversando com ele através dos apertos, ele não queria que ela fosse. Ele não queria que ela fosse. E meu pai voltou aqui para Barra do Garças, para onde ele nunca deveria ter saído. Da onde ele nunca deveria ter saído. Até falei para ele. Eu conversando com ele antes dele sofrer o AVC, quando eu falei, pai, vem para Barra do Garças, ele falava para mim, minha filha, eu só vou para ir no dia que for para você cuidar de mim. E foi justamente isso que aconteceu. Ele veio quando foi para me cuidar dele. Ele estava morando em Goiânia. Né? E ele veio e ele falava, eu vou para quando você for cuidar de mim. E ele veio quando foi para me cuidar dele, que ele estava com AVC. Então, assim, ele se tornou uma criança ali. A gente tinha que banhar ele, limpar ele, né? E meu marido me ajudava. A médica pegou e falou, olha, talvez ele vai ganhar alta amanhã, que seria sábado. Eu falei, James, é certeza, meu pai vai ganhar alta amanhã, pode vir. Eu nem sabia se ia ganhar, né? E eu falei, pela fé, então, o James foi lá, buscou, meu marido foi lá, buscou a gente. E eu vim com ele. Quando eu cheguei aqui, como vocês sabem, que eu contei no início, ali teve aquele problema com a minha mãe, na questão das brigas, né? As brigas foi já... No casamento ok. só. Depois eles nunca mais se viram, porque minha mãe até então, ela tinha um trauma tão grande do meu pai, que às vezes ela via ele em algum lugar, achava que era ele, entendeu? Tanto trauma que ela sofreu. E aí eu cheguei de Goiânia com meu pai em casa, e geralmente aos domingos eu almoçava na minha mãe, né? Eu não poderia mais ter aquilo ali de almoçar na minha mãe, porque eu tava com acamado em casa, né? E o que aconteceu? Me deu uma vontade muito grande. Isso eu cheguei no sábado, quando foi no domingo, gente, eu nem pude descansar nem nada, pra você ver como que o Senhor, né? E dali já de Goiânia do GOL, Deus preparou tudo. É incrível como que preparou tudo nos seus mínimos detalhes. Perfeito, né? E aí eu cheguei aqui e me deu aquela vontade, vai pra sua mãe, vai pra sua mãe. Eu peguei meu pai, que era acamado, coloquei numa cadeira de roda, pus dentro do carro, né? E fui almoçar com a minha mãe. Falei, mãe, a gente vai almoçar aí. E vou levar meu pai. E ela falou, não, deixa eu ver com meu marido primeiro, que é o Batista, né? O marido dela, casou, ela casou, já tem mais de 20 e poucos ok. anos de casado, né? E ele falou, não, tudo bem. Eu cheguei lá com meu pai, minha mãe, depois de ter separado dele, foi aí que viu ele. Entendeu? E ela viu ele, assustou, porque não imaginava, né? E aí, ela viu ele ali, e chegou um momento que uma tia minha perguntou, Neuza, você perdoou o Miguel? O pai chamava Miguel, né? E ela falou assim, sim, pra mim ele tá perdoado. E aí depois eu pude entender naquele momento, né, que ele precisava estar ali para receber o perdão, porque naquela mesma semana ele descansaria. Tanto que Deus é maravilhoso, né? Porque levar um homem acamado num carro para ir só almoçar e voltar para casa. E aí eu voltei para casa com ele ficou 5 dias comigo aqui. Ele veio mesmo só para receber o perdão e descansar. Por isso que eu falo, meu pai descansou em Cristo. Meu pai transformou assim a vida dele nesses dias. Como que Deus pega algo tão ruim daquele jeito e transforma, cuida tão bem desse jeito, sabe? Aí eu cheguei em casa,
E eu tive um acompanhamento muito bom aqui em Barra do Garças com um programa chamado Melhor em Casa, que a gente tem médico, fisioterapeuta. Eles já no outro dia foram lá, já fez muito bom esse programa aqui em Barra do Garças. E aí... Aí ele ficou 5 dias na sua casa e faleceu, é isso? Isso, Então, no caso, acho que foi a gente chegamos no sábado, aí ficou domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Quinta ele descansou, que foi no dia 5 de outubro, né? E nesses dias ele teve todo acompanhamento no Melhor em Casa, né? E a gente tava aquele processo de eu não sabia que era descansar. Só que também eu não tava cansada. Eu não sabia, fiquei esse tempo todo no hospital, eu falei, como que Deus é maravilhoso, que não deixa você nem cansar. Nem cansar. Deus não permitiu nem eu cansar, sabe? Eu ficava assim, como é que Deus é maravilhoso assim? Amém. Né? E quando eu cheguei em casa, e o processo para cuidar dele de você só de falar é cansativo, entendeu? Nós tínhamos que acordar de madrugada, trocar de posição para não dar aquele probleminha de escada, essas coisas. Eu, mas meu esposo dormindo num colchão de solteiro no mesmo quarto que ele, e as nossas filhas numa beliche, porque todo mundo queria aproveitar o ar-condicionado e ele tinha que ficar no ar-condicionado também. Sim. Meu marido teve que correr e fazer uma cama para ele, que ele tinha que ficar mais ou menos nessa posição assim, né? Ele tinha que ficar dormindo mais ou menos sentado, porque ele estava traqueostomizado, né? E aí, foi todo aquele processo, sabe? E eu não cansei. Quando chegou na quarta-feira, aquele dia eu cansei. Ele estava na sala, porque o médico falava para nós, ele falou, olha, você precisa, não é porque ele está acamado, que ele tem que ficar só na cama. Então você tira ele da cama e vai pro sofá. Depois do sofá, põe na cama. Então meu marido vinha almoçar em casa, a gente deixava ele na cama de manhã, meu esposo vinha almoçar e a gente já banhava ele e colocava ele no sofá. Aí eu arrumei ele, tudo bonitinho, né? Tirei a barba, né? E aquela quarta-feira eu cansei. Cansou. Eu não tinha cansado em nenhum momento. E aquele dia eu cansei. Que eu peguei e falei assim, eu não sabia o que era dormir numa cama e fazer assim. E eu tava com meu marido e falei, James, eu preciso muito deitar numa cama de casal, sabe? Preciso muito deitar e dormir, porque eu tô cansada. Sim. E meu pai tava na sala, eu não sei se ele escutou. E isso na quarta-feira. Quando foi na quinta-feira, o médico do Melhor em Casa esteve lá em casa e falou, olha, compra uma medicaçãozinha aqui, porque seu pai tá com pneumonia, mas esse caso era normal ali, né? E meu marido... a gente chegou de viagem, o irmão do meu esposo, né, junto com a minha cunhada, que ela tinha problema de engravidar e ela não ia no médico, né. E eu falei com meu marido, eu não sabia porque era sair pra fora de casa mais, né. E eu falei, Jameson, mata o serviço, perde o serviço e vem aqui, fica com meu pai só pra mim, com a Maria Cristina, ela, né. Deus usou até ela assim na minha vida, porque trouxe ela, que é uma amiga minha do coração, uma amiga irmã, a gente... A sua cunhada? Ela é a minha melhor amiga, sabe? Como aquele, que bom. Amiga em Cristo. Então, assim, Deus trouxe ela, uma pessoa com quem podia me ajudar, entendeu? E ela veio para fazer um tratamento médico e eu falei, eu quero ir com você, né? Eu falei, James, mata serviço, vem pra cá, pra casa, né, e que eu vou com ela pro médico, porque eu preciso ver gente. Eu pegamos o carro e fomos. Quando eu cheguei na rua, que eu estacionei o carro, meu marido já me liga. Falou, Naisla, o seu pai não tá bem. Não tá bem. Entramos pra sala... Na parte da tarde. Na parte da tarde. Okay. E nisso, detalhe, em nenhum momento de quando meu pai saiu da UTI, eu não saí de perto dele. Em nenhum momento. Foi a primeira vez que eu saí de perto do meu pai. Primeira vez. Pra ele descansar. E aí, meu marido, quando eu saio da sala do médico, meu marido me liga, seu pai já morreu. Então foi assim, ó. Aquela coisa muito rápida. Só entender. Então ele ligou pra você. Eu estacionei o carro pra ir no médico. Aí pediu pra voltar. Não, é isso? Ele não. Falou, nem pediu pra voltar, não. O seu pai não tá bem, mas ele falou assim que o pessoal do Melhor em Casa tava lá. Então eu fiquei, né, gente? Então eu fiquei mais tranquila. E aí, quando... pra você ver como Deus cuida dos detalhes. Quando foi
que eu saí, foi coisa muito rápida, né, ali, que eu saí da sala do médico, né, meu pai já tinha falecido, meu marido me ligou, seu pai já faleceu. Ixi. E aí, sabe o que, por incrível que pareça, sabe o que aconteceu? Que meu marido me contou quando eu cheguei lá, o meu pai, ele se entregou na hora que o médico entrou, né, gente? Na hora que o médico entrou dentro de casa. É um médico do Melhor em Casa. Né? Porque estava no momento o fisioterapeuta, né? Então isso me deixou mais tranquila. Ele arrumou mais tal o pessoal lá, né? Então eu falei, vou e o meu marido falou assim que na hora que o médico entrou na porta de casa, meu pai se entregou para a morte. Deu uma parada cardíaca, né? E ali. E aí você pergunta, por quê? Nossa, mas logo ali, olha pra você ver como que Deus cuida do detalhe. Quando eu cheguei ali, o médico me deu um papel pra mim assinar, que é do atestado de óbito, né, Jameson? Ele virou pra mim e falou assim, moça, você teve muita sorte. Eu falei, mas por que, doutor? Porque seu pai, ele usou a palavra morrer, né? Morreu comigo aqui dentro. Porque se eu não tivesse aqui dentro, você não sabia como seria difícil para você conseguir um atestado, você ia ter que correr com ele pro pronto-socorro, você ia ficar lá horas e horas, entendeu? Ia ser uma labuta para você. Então você teve muita sorte, moça, porque ele morreu comigo aqui dentro. Ele falou desse jeito pra mim. E eu falei, gente, como Deus cuida tanto dos detalhes, porque cuidou até do médico estar ali naquele momento para não ter que passar por todo aquele processo que as pessoas passam. Quem perde em casa sabe como é que é o processo, é difícil de você estar indo pro pronto-socorro, levar pro pronto-socorro. Não, dali a funerária veio e pegou ele e levou ele, né? E no momento em que ele estava comigo, os poucos dias ali, porque eu fiquei muito tempo com ele no hospital, mas em casa mesmo, 5 dias, coloquei muito louvor para ele escutar, né, e tudo mais. Então, Deus vai e cuida dos detalhes. Quando a gente foi pro velório dele e tudo mais, voltamos. Quando a gente voltou, a minha cama de casal era box, estava levantada, né? Aí a primeira coisa que eu lembrei foi que eu falei que eu queria muito dormir de braço, assim, dormir, assim, sabe? Eu falei pro meu marido, eu falei, por favor, desce essa cama. A minha amiga me deu um apoio muito grande, porque ela teve ali cuidando de tudo, sabe? E ele desceu aquela cama, e aquele dia eu soube o que é você dormir o sono do justo. De falar, o trabalho foi feito. Entendeu? Amém, que sono gostoso, que eu nunca me esqueço disso, tanto que Deus é maravilhoso. Um sono tão bom que eu tive aquela tarde do trabalho feito. Você fez o seu trabalho. E eu vi que na morte Deus deu vida para meu pai, porque meu pai, ele não morreu, ele passou da morte para a vida, entendeu? E eu vi na morte a vida do meu pai, ele viver para Cristo. Por isso que às vezes eu não tenho aquele sofrimento pela morte dele, porque pelos detalhes de tudo que eu vi na vida dele, que serviu de testemunho para mim, né? De testemunho para mim que é possível sim a gente ser pecador e receber a salvação, né? Ali que Deus dá pra gente. Amém. Amém. Então tá aí o Deus de detalhes, né? Da Naisla Figueiredo. Naisla, e a questão do Espírito Santo, o que é Espírito Santo para você? Como você sentiu o Espírito Santo na sua vida? Ou sente ainda o Espírito Santo, claro, né? O que é Espírito Santo para você na sua vida? O Espírito Santo de Deus na minha vida, ele é o que me consola, é o que me dá forças, assim, sabe? Para poder fazer as coisas, levantar. O que me dá, é meu guia, o que me orienta. É aquele que fala comigo ali, como falou no dia que aquele ali, né? Que revela pra gente as coisas, os detalhes, mas principalmente eu trago é o que nos consola, né? É o que consola, é o que nos orienta. Eu acho que o Espírito Santo de Deus não tem como viver sem ele, sabendo que a gente tem que ter essa busca diária por ele. Sim. Porque buscar ele todos os dias, né? E não é fácil. Não é uma coisa assim, nossa, fácil, mas também não é impossível, né? Então, assim, o Espírito Santo, eu falo que é aquele que consola a nossa família, que vai nos direcionando, que vai nos dando sabedoria, né? E que a gente busca a todo momento. E uma coisa que eu ensino muito para as minhas filhas, eu pergunto até para elas no momento do culto familiar,
oraram e pediram ao Senhor o Espírito Santo de Deus? Então é uma coisa que eu questiono para elas isso, para elas não esquecer que tem que pedir ao Senhor o Espírito Santo, né? Amém. Então tá aí, né? Deus de detalhes, amigo do Espírito Santo. Essa é a Násia Figueiredo. Násia, a sua função na igreja adventista. Você batizou, né? E qual é a sua função na igreja adventista? A sua e do teu marido, né? Do teu esposo aí. Depois o James está conosco aí, né, James? Na próxima aí, tá junto aí, né? Trazendo suas faixas aí, seus diplomas aí, vamos falar. Tá bom? Mas qual é a sua função na igreja hoje? Adventista, qual é a igreja que você frequenta? Igreja Adventista, eu sei, mas é central, é aonde? Qual é a igreja? Eu frequento a igreja adventista do sétimo dia na Vila União, né, central da União. Eu moro em Barra do Garças, por isso a igreja fica na cidade de Aragarças, né? Eu batizei em 23 de novembro de 2012. 2012. Né? Tô ainda em constante transformação, né? Buscando, né, a transformação assim a cada dia, mudança, né? Não é transformação, essa mudança da gente a cada dia. Como as minhas filhas entraram muito pequenininhas na igreja, em 2012, por exemplo, uma nasceu em 2009. Então, 10, 11, 12, tinha 3 anos quando a gente começou na igreja. E a outra tinha um ano, né? Um ano para quando a gente entrou na igreja. Ia fazer 2 anos. Então, elas praticamente de berço. Então, o que eu fiz? A gente foi acompanhando. Trabalhei no Ministério da Criança, porque elas estavam ali. Pegou a fase, já pegou a fase. Sei. Aí, conforme as fases dela, eu fui professora ali comecei como auxiliando questão dos pais ali no Ministério da Criança, no hall. Aí passei pro jardim, fui pro juvenil. Na Vila União mesmo? Um pouco em Confresa, depois aqui na Vila União, né? E como as minhas filhas se tornaram adolescentes, aí passei pros adolescentes. Mas assim, não foi por conta delas não, né? Apesar que tem aquela equipe que vão crescendo, então assim, eu acompanhei eles crescendo ali, né, junto, e aí eu do jeito que eles vão subindo, eu vou subindo também, né? E meu esposo, ele é diretor de Clube Desbravador, Guardiões do Vale. Olha. Depois você põe o link aí, tá? Tá, vai ter um link aí. As pessoas seguirem ali os Guardiões do Vale, é muito bom. E se quiser também patrocinar, fala um pouquinho. Isso, a gente precisa muito de patrocínio pro Clube dos Bravadores. Porque ali, gente, a gente precisa muito equipar o clube de forma para eles poderem estar interagindo ali. Né, e também a gente quer uniformes, fanfarra, então tem tanta coisa para poder equipar e sozinho a gente não dá conta, a gente precisa desse dinheiro. Então o pastor também vai colocar aí o Pix do Clube dos Desbravadores para você também poder estar ajudando nesse trabalho, que é maravilhoso, tem mudado a vida de muitos meninos ali, que são de 10 a 15 anos de idade. Então tem depoimentos deles, vocês podem acompanhar tudo ali no Instagram do Guardiões do Vale, depoimento da mudança na vida deles. A gente vai estar colocando lá também depoimento das mães, tá? Das mães também, o que mudou na vida deles ali a partir do momento que eles estão frequentando o Clube dos Bravadores, que é uma bênção. Amém, amém. Crianças, adolescentes, né, de 10 a 15 anos de idade. Aí agora a sua função hoje, de 2023, é como professor dos adolescentes. Isso, e secretária do Clube de Desbravadores. Secretária, a gente faz mídia também, né, ajuda as meninas na mídia, né? Então, assim, é muito bom trabalhar com jovens. É interessante porque quando foi o ano passado, que teve a escolha dos cargos, né, para esse próximo ano, é interessante assim que eu falei, Senhor, se você quiser, não precisa me escolher para adolescente mais não, porque eu já tava falando, eu tava meio assim triste, né, para pegar o cargo de adolescente. Eu falei, Senhor, eu coloquei em tuas mãos, porque não foi um ano fácil, porque mexer com adolescente não é fácil. A gente tem perdido muitos adolescentes pro mundo, né, e dói. Cada um que a gente perde dói muito, né. Então, assim, eu já tava... E como eu já sofri aquela coisa de ansiedade, eu falei, não aguento mais sofrer vendo esses meninos, às vezes, né, desandando. Às vezes não eram meninos da igreja mesmo, mas ali da vizinhança que frequentava os Desbravadores, e aquilo doía muito em mim.
Aí eu falei assim, até falei pra Deus, né, no dia que foi pra ter a escolha, né, dos cargos, eu falei, Senhor, porque a gente sabe que ali pra escolha é algo muito sério, que é tudo orientado por Deus mesmo, né, e eu falei pra Deus, falei, Senhor, se você quiser, se o Senhor quiser, pode me tirar desse cargo, tá, porque não foi um ano que eu servi corretamente ali pra poder estar tão, devido aos problemas que eu tive com ansiedade, né. Sim, sim. Ah, então o senhor pode me demitir. Eu falei com o senhor, pode me demitir porque eu sei que eu não fui tão bem como deveria ser. Porém, eu acabei sendo escolhida de novo a diretora ali, né? Eu falei, gente, Deus não me demitiu. Aí agora eu vou ter que, né? E aí a gente começou esse ano novamente. A gente interage junto, o adolescente junto com o desbravador, né? Tem essa ligação. E estamos indo. Né? E vai ter pernoite também, parece, sim, né? Sim, esse sábado a gente vai ter uma campo, tipo campo dentro, junto com as meninas do Clube de Desbravadores, com as coisas bem legais ali, né? E tá sendo uma bênção. Hoje a gente trabalha com em torno de 21, né? Juntando com os Desbrava Mais, 21 jovens. Amém. Né? E tá sendo uma bênção, verdadeiramente a gente tá sendo uma bênção. E a gente pede oração por esse trabalho dos desbravadores, porque hoje a igreja ela está carecendo muito de adolescentes, a igreja está ficando velha, né? A gente não é um problema só da igreja adventista, mas também um problema de todas as igrejas. E a gente precisa trazer esses jovens para a nossa igreja novamente. E aí a faixa etária mais difícil para trabalhar, pastor, é os adolescentes. Porque eles não aceitam tanta coisa assim com facilidade. Eles não aceitam coisas repetidas, eles são muito, sabe, assim, muito exigentes, né? Então não é um trabalho fácil não, mas... É verdade, é verdade. E, minha amiga, a frase que marcou a sua vida, depois você fala também um versículo bíblico que você gosta, uma frase... E um versículo bíblico aí. Com certeza. Na hora que você falou isso aí, eu não preciso nem pensar. Eu acho que a frase meu marido até sabe. Eu descobri que, no decorrer da minha vida, que o que eu sou tinha nome, gente. E eu não sabia. Fiquei sabendo que o meu estilo de vida tinha um nome através da minha melhor amiga, gente, do coração, irmã, né? Que a gente conversa muito, Maria Cristina, minha cunhada lá. Que eu sou minimalista, né? Eu vivo o minimalismo assim. Então, assim, a minha frase, menos é mais. Eu amo essa frase. Porque pra mim, assim... Só que meu marido não gosta muito, tá, gente? Porque ele fala que eu jogo as coisas dele fora. Então, quem conhece a questão do minimalismo, aí que tá assistindo, sabe como é que funciona, né? Que a gente tem que, destralhar as coisas, né? Então, assim, eu tenho somente o necessário mesmo pra viver, né? Ali. É lógico que a gente tem umas coisinhas a mais, né? Porque a gente, por exemplo, nós temos a nossa coleção de quebra-cabeça, né? Então, acaba aqui. E é uma frase que eu trago muito pra minha vida, porque menos é mais. O menos é mais alegria, entendeu? É mais tempo, porque você vai ter mais tempo pra cuidar de você, pra ficar, assim, momento... Né, em casa, família. Gente, eu tive uma mudança, acho que foi o ano passado que a gente mudou de casa, né? E eu fiquei encabulada, porque o pessoal fala assim, nossa, que sofre tanto com mudança. Eu não sofri com a minha mudança. Porque como eu tinha o necessário, eu já sabia todinho aonde ia colocar. Gente, não quer dizer que eu tenho o necessário e que minha casa é vazia. Não, tá? As minhas coisas são... eu tenho coisa, porque às vezes as pessoas, nossa, tem um necessário, então a casa já não tem nada. Não é assim, o pastor foi lá, viu? Foi verdade. Né? E você, não questão, eu até convido vocês depois ler sobre isso, sobre o minimalismo, né? Até na questão, assim, da gente investir em coisas duráveis. Porque às vezes a gente investe em coisas, assim, que não dura nada. Vou comprar um guarda-roupa, aquele guarda-roupa que não dura muito tempo. E aí você vai só gastando. Então o minimalismo ensina até isso. Se você vai investir em um móvel para casa, seja algo que dure, de madeira ali, né? As nossas, lá em casa, nossas mesas foi feita pelo meu padrasto, né? Então, assim, coisa assim para durar muito tempo mesmo.
Aí eu sou minimalista por causa dos meus gatos, né? Eu tenho 4 gatos em casa. Mas é muito bom também. Então esse aí, menos é mais. Agora do versículo que eu gosto muito, acho que tá lá em Provérbios 16, 24, alguma coisa assim. São palavras agradáveis, são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Esse mandamento ele me acompanha há muito tempo, né? Muito tempo eu conheço esse mandamento. Desde o dia que eu li ele, eu me apaixonei por ele, porque ele é assim. Palavras agradáveis, gente, cura, entendeu? Gente, é bom. Verdade. Ameniza doenças, né? Palavras agradáveis são como favo de mel, é doce pra gente, né? E é medicina para o corpo. É tão bom você sorrir, você falar palavras agradáveis, e eu sempre coloco isso na minha vida, de não magoar as pessoas, né? E de sorrir para as pessoas, eu acho que eu tô casada com 18 anos com meu esposo, acho que ele nunca viu eu falando alguma palavra assim de xingamento, essas coisas, porque até então eu cresci assim, eu fiquei com medo, né? Então assim, eu aprendi muito, e é bom demais você falar palavras boas para pessoas, bonitas, um bom dia, gente, é muito bom, cura, né? É verdade. E a gente tem que aprender a falar essas palavras mais agradáveis, mais doces, porque cura, né? Traz a cura pra gente, porque tá lá no livro de Provérbios. Então ali é medicina para nós, né? Então é muito bom. A gente tem que fazer mais isso, falar palavras agradáveis. Que bom, já estamos terminando aí. Palavras agradáveis, eu só lembro do meu pai. Meu pai gosta de sempre mandar: Jesus te ama, eu também te amo. Aí ele mandava uns versinhos assim: você é lindo, você tá bonito. Fala com minha esposa também: Magna, você é minha filha, você tá linda. E é muito bom, isso ajuda a gente, dá uma alegria no dia a dia, né? E uma coisa interessante, pastor, que eu coloco, quando eu era criança, eu pensava assim: todos vão para o céu, Jesus vai buscar todo mundo. Eu acho que ele vai perdoar mesmo todo mundo e ninguém vai ficar aqui, ninguém vai sofrer, né? Você pensava quando era criança? Quando eu era criança, eu pensava dessa forma. E hoje, a gente, conforme a gente vai vivendo, sabe que, aprendendo a palavra de Deus, sabe que não é dessa forma. E assim, às vezes eu olho assim pro meu vizinho, olho para as coisas que eu vejo, eu falei: como é ruim viver dessa forma. E a gente fica com aquela vontade de viver a um lugar que você pode confiar no outro, onde as pessoas são agradáveis, né? Sorrir para você, são verdadeiras, e esse lugar está à nossa espera, e Jesus foi preparar para nós, porque a gente vai ter esse lugar, né? E é maravilhoso a gente pensar que vai ter um lugar onde a gente vai se dar bem com as pessoas, né? Vai poder sorrir, vai poder ter essa alegria mesmo, assim, não essa coisa que a gente vê hoje, as pessoas ser ruins, né? A gente tem que fechar a nossa casa porque senão a gente é roubado. Então, assim, eu tenho a minha maior vontade, assim, na questão, assim, de Jesus, é esse lugar, assim, que ele tá preparando pra gente, né? Porque eu fico imaginando, gente, lá as pessoas vão se dar bem, né? Diferente daqui, da forma que é aqui, né? Puro, né? Então, um conselho, você vai dar esse conselho para quem está assistindo você agora nesse momento. Um conselho de vitória aí. Qual o seu conselho para essa pessoa que está te assistindo nesse momento aí? Então, um conselho assim que eu posso dar é para que vocês não desistam. Às vezes, a gente tenta, pelas experiências que eu já tive, né, com meu pai ali, por exemplo, que eu falei para vocês, a gente às vezes pensa assim: eu tô fazendo algo de errado, por isso eu não vou procurar a igreja, vou melhorar isso primeiro para depois eu procurar. Não faça isso. A nossa igreja, ela está cheia de pessoas defeituosas, começando por mim que tô lá, né? E vem do jeito que você tá, vem da forma que você tá, porque a igreja é um hospital com pessoas doentes. Então, no hospital, a gente não procura depois, vou melhorar primeiro a minha infecção para depois procurar o hospital. Não é assim, né?
Então Jesus está te chamando da forma que você está, né? O meu pai um dia falou para mim assim, que ele ia procurar a igreja depois que ele parasse de fumar. Só que ele não teve essa oportunidade, né? Ele descansou muito antes disso. Então, que não aconteça mesmo com você, venha da forma que você está, do jeitinho que você está, e vem, porque para ali que nós somos também buscando essa mesma volta de Jesus Cristo, entendeu? Um ajuda o outro, né? Porque às vezes o meu problema não é o seu, nem o seu é o meu, então a gente vai ajudando um ao outro, a gente vai vivendo em união, cada um com o seu problema, né? E a gente não deixar para depois, lembrar que o amanhã ele pertence somente a Jesus. Então, se a gente não está com Deus, quem nos garante o amanhã? Né? Então, que a gente possa vir da forma que estamos. Amém. 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 Estamos aí, a Nájila Figueiredo. Um abraço para vocês que assistiram aí. Nájila, quer dar um abraço para quem? Mandar um alô para alguém aí que está assistindo? Esse é o momento, hein? Eu vou mandar um abraço para minhas filhas, com certeza elas vão assistir. Para minha amiga Maria Cristina, com certeza vai assistir, né? Para minha mãe também, que com certeza vai assistir, que eu amo muito elas. Minha prima Tayla, que também com certeza vai estar assistindo, tá? Eu amo todos vocês. Amém. Então vamos falar com Deus nesse momento. Oh Deus, obrigado porque conversamos, aprendemos, olhamos a convenção, como o teu Espírito agiu e age na vida da Nájila. Que o Senhor continue abençoando ela e sua família. Abençoe todos que estão assistindo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Tchau, que Deus abençoe todos vocês.